Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá na hora de ficar bem informado. O seu AB1 tá chegando nessa quarta-feira, dia 25 de março. Então, vamos às informações. Fábio Gomes, Franklin Portugal, Joel Almeida e Leonardo Costa estão com a gente ao vivo. Fábio vai falar sobre um caso de denúncia de agressão contra a mulher. Esse é um dos assuntos do nosso portal nessa quarta-feira. Bom dia para você, Fábio. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, mais um caso envolvendo uma suposta violência contra a mulher. A gente tem informações sobre esse caso que aconteceu no Grande Recife. Uma influenciadora digital acabou fazendo uma denúncia contra o ex-companheiro que teria jogado um prato de marmita na parede e empurrado ela de forma violenta. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre ele e também falando sobre outros assuntos que são destaque aqui no G1, Almir. Ok, Fábio. Franklin vai trazer informações sobre uma operação que o Detran vai realizar nesse período da Semana Santa e do Espetáculo da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Bom dia para você, Franklin. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. É uma época do ano em que o Espetáculo da Paixão de Cristo atrai milhares de pessoas. Então a PE 145, o principal acesso aí para a cidade teatro de Nova Jerusalém, ela é tomada por muitos turistas e se faz necessário, portanto, uma operação como essa, a Operação Caminho Seguro da Paixão, com toda a estrutura e equipes para oferecer mobilidade e segurança para quem for acompanhar ao espetáculo. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes a respeito aqui no AB1, Almir. Muito bem, Franklin. Hoje também é dia de conferir as oportunidades do mercado de trabalho aqui na cidade e na região inteira, porque é dia do AB Emprego. Não é isso, Joel? Bom dia! Isso mesmo, Almir. Bom dia para você. Um ótimo dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. A gente vai trazer um bocado dessas vagas que estão abertas para esta quarta-feira. São diversas vagas, em várias regiões do estado, com critérios também diferentes, salários também. A gente vai falar sobre essas vagas e também, além disso, a gente vai falar de outros assuntos aqui no AB1. Então, claro que eu te convido para participar do jornal até 1h da tarde para todo mundo ficar bem informado, não é isso, Almir? Exatamente, Joel, exatamente. Leonardo vai falar sobre saúde pública em Garanhuns, porque o município está oferecendo o método contraceptivo nas unidades básicas de saúde. Bom dia para você, Léo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Neste primeiro momento, 500 mulheres serão beneficiadas. Eu conversei com a diretora de atenção à saúde e daqui a pouco eu vou trazer todas as informações de como essas mulheres podem ter acesso. Almir, é contigo. Leonardo, muito obrigado, hein? Joel, Franklin, Fábio, estamos juntos nesse AB1. E nessa edição a gente também abre espaço para as demandas da comunidade. No José Carlos de Oliveira também tem morador sofrendo com a falta de saneamento básico. Olha aí o problemão. Está aí um cenário, pessoal, que se reproduz em muitos locais aqui do município, infelizmente. E a gente vai mostrar essa situação e outras notícias a partir de agora, aqui no seu AB1. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo. 11h52, vamos juntos na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também, aí do lado o QR Code, que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Para começar, a gente vai ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, porque segundo a previsão do tempo, o dia deve ser de sol entre nuvens, muitas nuvens, e à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. A temperatura nesse momento está marcando 33 graus aqui em Caruaru e a mínima deve ficar na casa dos 23, pessoal. E com a aproximação de mais uma temporada da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, o Detran vai dar início a uma operação de segurança nas estradas. Franklin Portugal tem as informações para a gente ao vivo. Não é isso, Franklin? É isso mesmo, Almir, para falar desta operação, o Caminho Seguro da Paixão, diante do grande movimento que a gente pode ver na BR-104 e canalizando essa movimentação para PE 145, acesso rodovia estadual
para a cidade de Teatro de Nova Jerusalém. Vou conversar agora aqui com o Coronel Tibério Noronha, diretor de fiscalização, aliás, diretor de engenharia e fiscalização de trânsito. Boa tarde, Coronel. Como é que está então sendo estruturada esta operação do Detran? Boa tarde a todos. A operação Caminho Seguro da Paixão é uma operação que concentra na mobilidade na PE 145, que é o acesso principal ao Teatro de Nova Jerusalém, Fazenda Nova. Ela consiste numa operação do Detran de Pernambuco com a parceria com o Sindicato dos Corretores de Seguros, também do nosso estado. Então, o Detran, através dos nossos agentes de trânsito, ele empenhará 54 homens e mulheres, 6 viaturas a 4 rodas e 2 trios de motocicleta, para propiciar mobilidade com esse apoio do Sindicato dos Corretores, com empenho de guinchos para o atendimento, porventura, dos condutores e seus familiares que têm algum imprevisto na estrada, para poder prestar o socorro e a orientação a todos aqueles que se deslocam ao espetáculo e na saída também da peça. Quais os períodos específicos da realização da operação? Pronto, este último final de semana de março, sexta-feira até o domingo, e no primeiro final de semana de abril, que é aquela concentração maior de quinta ao sábado da Semana Santa, onde esse período é que concentra o maior número de pessoas no espetáculo. Então, a operação é ativada no começo da tarde e vai até a dispersão dos veículos após a encenação da Paixão de Cristo. O que se busca, então, é o caráter educativo, a questão da mobilidade? Principalmente o caráter da mobilidade. É o apoio, nossas viaturas e nossos motociclistas estarão desmembrados no terreno para dar fluidez do trânsito na rodovia estadual e para apoiar qualquer cidadão, qualquer condutor, seus familiares que tiverem algum imprevisto, uma pane seca, um superaquecimento no veículo, um pneu que pode estourar, né? Então pode furar. Então é o atendimento, se preciso, com os guinchos do sindicato parceiro, para que a gente possa trazer essa tranquilidade e essa segurança no acesso à Fazenda Nova. Muito obrigado pela participação, Coronel. Daqui a pouco a gente volta com outro assunto aqui nesta edição do AB1 Almir. Franklin, muito obrigado pelas informações. A gente agradece ao Coronel também. A gente vai seguir acompanhando, inclusive, essa operação, não é? Até já! E olha essa história, pessoal. Uma influenciadora digital aqui de Pernambuco foi presa. Ela tentou simular o próprio sequestro. Já pensou? A polícia disse que Monique Fraga executou esse plano no dia 21 de abril do ano passado. Segundo as investigações, 3 homens ajudaram nesse plano. O objetivo era conseguir dinheiro dos parentes e ganhar visibilidade nas redes sociais. O delegado que está investigando esse caso falou sobre esse assunto. A gente recebe a comunicação, assim como toda qualquer ocorrência que chega, com a mais seriedade, e a partir do momento em que isso ganhou contornos, né? Entrevistas foram concedidas em grandes veículos de comunicação, então tivemos um cuidado ainda maior, porque aquilo ali, da forma como foi repassado para a gente, chamou a atenção. Era uma pessoa que se dizia influenciadora digital, procurou por conta própria não só a polícia, mas também os veículos para relatar uma situação que acreditávamos ser verdadeira. Ao menos 3 indivíduos teriam participado diretamente desse arrebatamento, o qual no momento inicial acreditávamos se tratar de um crime de sequestro. Tá? Desses 3, 2 foram identificados. Um deles foi preso no curso das investigações por crime diverso, foi dado cumprimento ao mandado de homicídio. O segundo foi assassinado na última semana, também por suposto envolvimento em desavença por tráfico, homicídios. E um terceiro, nós ainda estamos na tentativa de identificar essa pessoa. E uma quarta pessoa, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão no estado de São Paulo, foi quem teria sido responsável por receber parte do pagamento que foi direcionado por familiar da blogueira. Doutor, a Monique Fraga, que é a influenciadora, ela seria a mentora, mas essas outras pessoas envolvidas, quais seriam as funções delas? Em relação às pessoas que se encontravam no veículo, uma delas a gente consegue identificar uma vinculação pretérita em relação à blogueira, o que reforça a nossa suspeita de que tudo isso foi tramado. O segundo, que morreu na semana que antecedeu a deflagração da operação, ele seria o motorista do veículo clonado que foi utilizado para dar ainda mais contorno de veracidade a essa história. O terceiro também teria descido com a finalidade de arrebatar tanto a blogueira quanto o companheiro dela que se encontrava no veículo. E a quarta pessoa foi quem teria cedido essa conta
direcionada à familiar da influenciadora para que desse contorno de que aquilo ali se tratasse de um pagamento de resgate. Então tudo foi construído para que não deixasse rastro de que essa história fosse falsa. Em relação ao atual companheiro da blogueira, não tem qualquer indicativo da prática de crime. E em relação ao indivíduo que se encontrava no veículo clonado e que teria participado dessa trama juntamente com a influenciadora, a gente pode dizer que havia sim uma relação pré-existente entre ambos, o que reforça a suspeita da participação não só dele, como também da influenciadora na trama do falso sequestro. O atual companheiro da vítima, a gente encara ele como vítima, né? Assim como a familiar que teria feito o pagamento de Pix para uma das contas direcionadas, e ele recebeu, sim, golpes de coronha no corpo e teve um cordão de ouro subtraído. Então, não há qualquer indicativo que permita a gente afirmar que ele sabia da intenção de sua companheira em aplicar um falso sequestro. Que história, hein, pessoal? Que história! Agora falta 1 minuto para o meio-dia. A gente vai até a redação para conferir os nossos destaques do G1 Caruaru e região. Fábio Gomes está chegando ao vivo. Uma boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, a gente acompanhou agora há pouco essa reportagem falando sobre esse caso que aconteceu no Recife. A gente tem então um destaque aqui no G1 também, uma denúncia que foi realizada no município de Paulista, no Grande Recife, envolvendo 2 influenciadores digitais. Essas imagens que a gente acompanha nesse momento foi um vídeo que a influenciadora Tailane Carla, de 29 anos, acabou fazendo, onde ela faz uma denúncia de ter sido agredida pelo outro influenciador que também é cantor de brega funk. Esse vídeo acabou sendo viralizado nas redes sociais. Essa denúncia foi realizada no último sábado, dia 21, e o homem ele é conhecido na cidade, ele é identificado como Arthurzinho Batedeira. Esse caso foi registrado na delegacia, ele é investigado como lesão corporal e ameaça por violência doméstica e familiar, e essa influenciadora ela tem mais de 460 mil seguidores. Ela contou nas redes sociais que o ex-companheiro dela jogou na parede uma marmita com comida e quebrou um espelho antes de agredi-la. A Tailane e o Arthur eles foram casados por 3 anos e nos primeiros 6 meses ela relatou ter percebido ciúmes excessivos por parte do então companheiro. Há cerca de 3 meses, essa mulher decidiu encerrar esse relacionamento após a descoberta de uma traição e, por meio de nota, a Polícia Civil informou que esse caso está sendo apurado pela 5ª Delegacia da Mulher em Paulista e as investigações já foram iniciadas e seguem até a completa elucidação desse caso. A gente segue acompanhando aqui pelo G1 também os rumos dessas investigações, Almir. Toda denúncia é fundamental, não é isso, Fábio? Toda denúncia é fundamental e precisa, de fato, das investigações, para que os culpados sejam punidos. Está aí o registro, está aí essa denúncia e a gente vai seguir acompanhando também aqui no AB1, nessas informações que chegam do G1. Inclusive, para a gente mudar de assunto um pouco, Fábio, estou vendo que tem informações sobre a trajetória da Paixão de Cristo também no nosso portal, não é? Tem sim, Almir. A gente está se aproximando aí do espetáculo da Paixão de Cristo, que acontece no Teatro de Fazenda Nova, em Nova Jerusalém. E a gente fez uma reportagem especial falando sobre a história da Paixão de Cristo. Os primeiros espetáculos, as primeiras encenações aconteceram na década de 50. A gente preparou uma reportagem completa, a gente acompanha inclusive agora registros dos anos 90, enquanto esse espetáculo acontecia. E a gente tem essa reportagem falando sobre essa encenação que reúne milhares de pessoas, milhares de turistas. Esse ano, o espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém completa 57 anos e ele começou a ser realizado entre os anos de 1951 e 1962, como o Drama do Calvário. Essa iniciativa foi do comerciante e líder político local Epaminondas Mendonça, com o objetivo de atrair turistas e movimentar a economia do local. Na época, aquelas encenações conseguiram atrair atores e técnicos do Recife, fazendo com que o evento ganhasse a notoriedade no estado de Pernambuco. A idealização da Cidade Teatro é de Plínio Pacheco, que inclusive é o homenageado dessa edição. Ele é jornalista e foi o genro de Epaminondas Mendonça. Ele chegou ao distrito de Fazenda Nova em 1956 com o objetivo de construir um teatro que fosse uma réplica da cidade de Jerusalém. Esse plano veio se concretizar em 1968, quando foi realizado o primeiro espetáculo nesse novo espaço. A Cidade Teatro ela conta com milhares de muralhas de 4 metros de altura e 70 torres com 7 metros. No interior, o espaço conta ainda com 9 palcos que reproduzem os cenários
cenários que vão de ambientes naturais a palácios, como, por exemplo, o Teatro de Jerusalém, e essas obras monumentais foram concebidas por vários arquitetos e cenógrafos do Nordeste. A gente tem nossa reportagem completa disponível na nossa página especial da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém 2026. Eu aproveito o espaço bacana aqui do AB1 e faço convite ao nosso telespectador para conferir essa reportagem na íntegra no nosso portal, Almir. Fábio, é um espetáculo monumental, não é? As dimensões são de fato impressionantes e esse mesmo espetáculo que tanto movimenta Fazenda Nova, distrito de Brejo da Madre de Deus, acaba movimentando outros municípios aqui do Agreste, a exemplo de Caruaru. Tem programação para a temporada desse ano também aqui na cidade, Fábio? Tem sim, Almir. Como você bem falou, né, o espetáculo da Paixão de Cristo ela movimenta várias cidades aqui da região, lota a rede hoteleira e atrai muitos turistas para cá. Inclusive aqui em Caruaru tem também programação especial para a Semana Santa. Acontece o evento, né, o Caruaru Lugar Sagrado. Esse evento reúne aí diversas programações artísticas, diversos polos, são 4 polos ao total, que vão movimentar a cidade entre os dias 3 e 5 de abril. Essas atividades serão realizadas nos polos no Alto do Moura, na feira do Parque 18 de Maio, né? Tem também a apresentação no Mercado Cultural Casa Rosa e tem também na Estação Ferroviária. A gente acompanha agora aí na tela, né, a programação da Estação Ferroviária, que vai começar na sexta-feira, dia 3, às 8 horas tem Caruaru Canta Seresta, às 10 horas da noite tem show do Leonardo Sullivan e no sábado, dia 4, os shows começam às 7h30 da noite com Brucelose, Altemar Dutra Júnior e também o cantor Adilson Ramos encerrando. A nossa programação completa, essa programação completa está disponível no nosso portal com os outros 3 polos, com os horários, e a gente faz aqui o convite, né, para o nosso telespectador conferir essa reportagem e se programar da melhor forma possível para estar aproveitando esse evento aqui na nossa cidade, Almir. É isso, é só acessar o nosso portal, não é, Fábio? Muito obrigado pelos destaques, pelas informações, bom trabalho e até amanhã. Valeu, Almir, bom trabalho para você também, meu amigo, uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente e até amanhã. Valeu, Fábio. Agora é 12h04, a gente vai abrir espaço para os problemas da comunidade então, porque no José Carlos de Oliveira, aqui em Caruaru, os moradores estão bem preocupados com a situação da rua, hein? E a gente vai ver agora o porquê dessa preocupação toda. Rua Júpiter, bairro José Carlos de Oliveira. E parece que os moradores daqui vivem em Júpiter mesmo. Tamanha é, segundo eles, a distância do poder público para escutar a voz de quem vive nesta área de Caruaru e os pedidos de ajuda. O esgoto, como se vê, corre livremente e em grande quantidade. A sujeira, os resíduos em circulação, os riscos à saúde. Tá tudo bem diante de uma parte das casas da rua. O mau cheiro é evidente. É uma imundícia, é uma caatinga. Tem hora que a gente tá ali no quarto deitado almoçando, não aguenta a caatinga. É um mau cheiro daquele. Problema já antigo? Já vem muito longe, viu? O drone segue um pouco do curso do esgoto. A situação aqui é bem complicada. A rua Júpiter é estreita. E imagine então sendo tomada bem no meio pela água que fica à mostra pela falta de saneamento adequado. Seu Luiz, que mora em frente deste trecho crítico, olha a paisagem horrível e lamenta bastante. A situação é essa, vem algumas pessoas aí pra olha, tem ver que isola a área ali, tchau, não vem mais. Tá entendendo como é que é? Ele não tem condição de não, eu vou fazer isso, não faz nada, entendeu? A situação da gente é essa aqui, ó. Quando dá uma chuvada aqui, isso é um mar d'água. Está aqui até lá embaixo, está tudo entupido. Entra esgoto na sua casa? Entra, quando dá chuvada pesada, entra, né, meu velho? Porque as condições do local não é para aguentar muita água, né? Reginaldo diz que já procurou a prefeitura em busca de solução. Aqui eu já procurei a Secretaria de Obra, já falei pessoalmente com o prefeito Rodrigo Pinheiro, mas sem retorno. A situação é essa, esgoto estourado a céu aberto, saneamento, todas as ruas todas estouradas, pavimentação nessa situação. Você acha que o problema já dura quanto tempo? Mais de um ano? Mais de anos. Aqui é mais de anos. Eu moro aqui faz 18 anos. Nunca teve obra nenhuma. A situação é essa. Se não for a gente aqui da rua que tape buraco, que tente desentupir, nada feito. E já que a gente pôde chegar aqui na Rua Júpiter para mostrar o problema, Reginaldo agora tem esperança. Você tem esperança que a partir de agora que a gente está fazendo esse registro, qual é a esperança de que finalmente... A gente tenta fazer o máximo, né? E eu vejo que vocês podem nos ajudar.
Reginaldo, é fundamental a gente não perder essa esperança. Por mais que o cenário seja assim, ó, desagradável e já tão antigo. Há tanto tempo, tanta gente morando e se deparando com essa situação aí. A gente foi em busca das respostas, hein? A Compesa disse que não tinha solicitação para esse serviço nos canais oficiais da companhia, mas que a partir das informações repassadas aqui pelo AB1, as equipes serão enviadas para tomar as providências necessárias. Então está aí a resposta, o compromisso da Compesa, e a gente vai seguir aguardando para que esses problemas acabem ali junto a esses moradores do José Carlos de Oliveira. A gente está aqui com essa esperança também. E vamos para o momento WhatsApp, porque tem outras queixas sobre esgoto estourado aqui em Caruaru. Dessa vez tem um vídeo que a Maria Rosineide mandou para a gente, lá da Vila Padre Inácio. Vamos ver? Amigo, boa tarde. Olha, eu estou gravando esse vídeo para vocês verem a situação aqui do esgoto. Fica aqui na rua Irmã Alice, em frente à Vila Padre Inácio. Aí eu estou fazendo esse vídeo para ver se vocês podem me ajudar. Tá correndo aqui esse esgoto aí, vários dias, viu? Obrigada. Dona Rosineide, a gente é que agradece o contato da senhora. A gente também fica aflito quando vê uma situação como essa, com tanta gente sofrendo, não é? Então, dona Rosineide, a gente também foi em busca das respostas. A Compesa disse que também não tinha solicitação para esse serviço lá nos canais oficiais da companhia, mas que a partir dessas informações repassadas pela nossa produção aqui do AB1, as equipes serão enviadas para tomar as providências necessárias também. Então a gente vai aguardar com muita expectativa para que se resolva esse problema também da dona Rosineide e dos moradores lá da Vila Padre Inácio. A gente lembra que você também pode participar do Momento WhatsApp, é só gravar um vídeo mostrando o problema aí da sua rua. Manda pra gente pelo 99198-8212. Bom, agora a gente vai até o Agreste Meridional para mudar um pouquinho aí a paisagem e ver como é que está o tempo lá em Garanhuns, ó. Ó como o dia está bonito por lá também. O dia deve seguir assim, com algumas nuvens, a gente está vendo um pedação de céu azul e à noite o tempo deve ficar mais aberto. A temperatura nesse instante está marcando... aqui, pelo menos os dados que a gente recebeu, 33 graus, não é? E a mínima deve ficar em torno dos 23. Está diferente da informação que apareceu aí na tela, mas essas informações que eu falei são as informações oficiais. E a gente vai seguindo então para Garanhuns também para falar sobre um método contraceptivo oferecido de graça pelo SUS, que está disponível para a população da Cidade das Flores. Leonardo Costa vai dizer para a gente o que as pessoas interessadas devem fazer para ter acesso a esse serviço. Léo, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Neste primeiro momento, buscar a unidade de saúde mais próxima. Aí a enfermeira, o médico vai orientar, fazer toda a análise para ver se essa mulher tem direito a esse Implanon. No primeiro momento, 500 mulheres serão beneficiadas aqui em Garanhuns. Eu conversei com a diretora de atenção à saúde e vamos acompanhar o que ela diz, como é que pode ter acesso a esse serviço. Aqui em Garanhuns, a oferta do novo dispositivo, conhecido por todos como Implanon, está sendo através da rede de atenção primária à saúde. A usuária, ela vai, nesse primeiro momento, procurar a unidade mais próxima do seu bairro, se direcionar. Lá ela vai ser agendada uma consulta com a enfermeira na unidade básica de saúde. Ela precisa estar portando CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nesse momento. Nessa consulta com a enfermeira de planejamento familiar, vai estar sendo passado para ela todas as informações necessárias para que ela opte qual método ela vai estar fazendo uso naquele momento, seja o Implanon, como qualquer outro método que a rede SUS já oferta aos nossos usuários. Todas as mulheres de 14 a 49 anos podem ter acesso a esse dispositivo. Obviamente, como qualquer outro método conceptivo, existem algumas contraindicações, Podemos citar, nesse momento, a questão do câncer histórico com câncer de mama, algumas doenças autoimunes, entre outras. Todas essas informações as mulheres vão ter durante essa primeira consulta com a enfermeira na unidade. Ela sendo elegível para a colocação do dispositivo, é agendado o procedimento atualmente com o profissional médico da própria unidade básica de saúde. Os principais benefícios do Implanon é a durabilidade, ele dura até 3 anos, é um procedimento praticamente indolor, um dispositivo de forma de bastão, muito fininho, colocado na região abaixo da pele, no braço da
paciente, ela pode optar, a qualquer momento após a colocação, a retirada desse implanon, né? Ele age liberando hormônio, impedindo a ovulação e, consequentemente, a gravidez indesejada. Olha só, eu estou aqui na UBS Heliópolis 2 e, de fato, como a gente viu aí, tem que procurar a unidade básica de saúde. A doutora Lígia Carrasco vai explicar para a gente. É um método simples, porque tem muita gente com medo aqui na cidade, né? Primeiramente, boa tarde a todos. É um método muito simples, rápido, seguro, que a gente faz aqui na região lateral do braço, certo? Não causa dor, talvez um leve incômodo, mas não é para causar sofrimento no paciente, e é rápido e muito seguro, mais de 99% de segurança. Ou seja, não precisa ir para um hospital, para um centro cirúrgico, tudo feito, né, justamente na unidade básica de saúde. Exato, tudo feito na unidade básica de saúde, procure sua unidade mais próxima, certo? Converse com o profissional médico ou profissional enfermeiro, que a gente vai ver se essa pessoa é candidata para a aplicação do implanon. Sendo candidata, a gente faz esse acompanhamento e esse processo, muito rápido. Doutora, muito obrigado pelas informações. Então, é com você. Vamos ao estúdio. Muito bem, agora meio-dia, 14 minutos. Vamos de Bem Emprego agora, pessoal? Vamos nós. Quem está chegando ao vivo também é Joel Almeida para falar sobre as oportunidades de hoje no mercado de trabalho aqui de Caruaru e de toda a região. Não é isso, Joel? Boa tarde. Isso mesmo, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está junto da gente. Aqui no AB1, a gente vai falar sobre oportunidade. As agências de trabalho de Pernambuco já divulgaram essas vagas para hoje. A gente separou algumas delas aqui em Caruaru. Vamos ver? Em Caruaru tem uma vaga para açougueiro, 18 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 3 vagas para ajudante de eletricista, 2 vagas para ajudante de serralheiro, 3 vagas para almoxarife. Também tem vagas para auxiliar de armazenamento e auxiliar de contabilidade, 5 vagas para auxiliar de cozinha, 2 para auxiliar de escritório, 1 vaga para barman, 5 para copeiro de hospital, 2 vagas para costureira, 7 vagas para cozinheiro, 1 para designer de interiores, 2 vagas para eletricista, 5 para encanador, 1 vaga para encarregado de expedição, 4 vagas para fiscal de ônibus, 4 também para garçom, 1 vaga para nutricionista, 3 para operador de máquinas de construção civil e mineração, 2 vagas para operador de motosserra, 1 para padeiro, 3 para pedreiro, 1 para podador de árvores, 5 vagas para servente de obras e vagas também para sushi man, técnico em nutrição e vendedor interno. Olha aí quanta vaga disponível. A gente também separou outras vagas em outros municípios pernambucanos. Atenção, eu vou falar agora, você vai ir acompanhando na tela aí da sua casa, mas essas vagas não são na totalidade desses municípios. A gente teve que resumir bastante, só trazer as vagas que estão em destaque, né? Vou começar por Belo Jardim. Belo Jardim tem uma vaga para estoquista. Bezerros tem 9 vagas para pedreiro, 10 para servente de obras, 1 vaga e 6 vagas para vendedor pracista. Garanhuns tem 2 vagas para almoxarife, 2 vagas para consultor de vendas e 4 vagas para vendedor porta a porta. Santa Cruz do Capibaribe tem 2 vagas para atendente de lanchonete e 12 vagas para varredor de rua. Serra Talhada, no sertão do estado, tem 2 vagas para administrador de marketing, 8 para administrador de redes, 2 vagas para assistente administrativo, 3 vagas para auxiliar de linha de produção, 2 vagas para camareira de hotel, 2 vagas para motorista entregador e 10 vagas para vendedor interno, além de 2 vagas para vendedor pracista. Essas foram as vagas de hoje que a gente divulgou aqui no AB1. Lembrando que você pode consultar a qualquer hora o Globoplay para rever essas vagas e também acessar o site do Governo do Estado, que divulga essas vagas todos os dias, cedep.pe.gov.br. Vou repetir só para você ficar atento, tá? Para anotar, qualquer coisa, tira uma foto aí da tela, cedep.pe.gov.br. Pode vir também para a Casa do Trabalhador aqui em Caruaru, onde a gente está nesse momento, na rua Floriano Peixoto, 147, no centro da cidade. Funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Tá certo? Almir, eu volto com você.
Muito bem, Joel. E a gente continua junto aqui nesse AB Emprego, né? A gente vai falar, inclusive, sobre direito trabalhista, né, Joel? Quando uma pessoa deixa o emprego, tem direito à chamada verba rescisória, que pode variar de acordo com o tipo de desligamento. Não é assim? Isso mesmo, vai depender se a pessoa foi demitido por justa causa, se a pessoa pediu demissão ou foi demitido sem justa causa. Tem outras regras também, são diversos direitos ali que vamos dizer assim, se juntam para você receber essas verbas rescisórias. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou a advogada Michele Nóbrega, que está aqui conosco, a advogada trabalhista. Michele, boa tarde para você. Quer dizer que tem direito diferente, né? Para quem pediu demissão, para quem foi demitido. Queria que você explicasse, primeiramente, quais são esses direitos de quem pediu demissão e quem foi demitido por justa causa, por exemplo. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Joel. Cada modalidade de rescisão de contrato de trabalho, ela tem uma regra específica. A mais comum é a dispensa pelo empregador, onde vai estar discriminada no termo de rescisão de contrato de trabalho todas essas verbas. Primeiro, saldo de salário, aviso prévio, indenizado ou trabalhado, 13º salário, férias vencidas, acrescidas de 1/3. Também vai incidir as horas extras adicionais e aí no direito ao seguro-desemprego, mais multa do FGTS. Vamos falar agora para aquele trabalhador que foi para a justiça e pediu para que a justiça demitisse. Isso tem nome, né? Mas também tem esses mesmos direitos. Isso, é conhecida como rescisão indireta. A rescisão indireta, ela tem um princípio, ela está regulamentada no artigo 483 da CLT, que é que o empregado ela deve trazer a falta grave dessa empresa. Então, uma empresa que praticou assédio moral, assédio sexual, ou que não estava depositando regularmente o FGTS, ou que estava atrasando muito os salários, é uma falta grave. Então, isso dá o direito do empregado ele não fazer o pedido de demissão. Ele entra com rescisão indireta, comprova na justiça que a empresa faltou com ele, e assim ele pode receber todos os direitos como se fosse a dispensa pelo empregador. Tem também a rescisão compulsória, como é isso? A rescisão compulsória seria por justa causa? Isso, às vezes você vai e a justiça diz assim, metade tem direito, metade não tem. Sim, seria uma rescisão por acordo, O empregado muitas vezes quer pedir demissão, mas tenta fazer um acordo com a empresa e a empresa pode fazer isso. Só que aí não vão ser os mesmos direitos. Então ele vai ter apenas direito a metade do aviso prévio indenizado, 20% da multa do FGTS, que seria o 40%, e ele também não tem direito ao seguro-desemprego. E aí fica mais ou menos assim, a empresa fica quite, demite, paga menos e o trabalhador também fica mais satisfeito. É bom fazer tudo isso de forma oficializada, no papel. Isso, tem que ser, se for por acordo, precisa estar discriminado no termo de rescisão, porque se não estiver, a empresa pode ser processada novamente. Muito obrigado pelas informações. Michele Nóbrega, advogada trabalhista, falou para a gente sobre esses tipos de rescisão. Tá certo? É bom ficar atento, porque vai que você precise pedir demissão, foi demitido, não sabe o direito que tem. Enfim, a gente está aqui sempre para ajudar. Não é isso, Almir? Isso mesmo, Joel, isso mesmo. Toda orientação é bem-vinda, né, Joel? Obrigado, hein? Bom trabalho para você. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, com os profissionais da Rede Municipal de Ensino aqui de Caruaru. A gente vai saber o que foi discutido nessa audiência daqui a pouquinho aqui no seu AB1. 12h, 21 minutos agora. Muito bem, olha que momento importante aqui do AB1. A gente vai falar sobre empréstimo indevido. Esse é o assunto do Seu Direito dessa quarta-feira. Então, Franklin Portugal está chegando com as orientações também e vai explicar tudo para a gente direitinho, porque é uma dor de cabeça, um incômodo danado, uma cobrança indevida. Todas essas questões incomodam demais, não é, meu caro Franklin? É isso mesmo, Almir, de volta aqui no AB1, para tratar dessa questão que vem sendo... Infelizmente, a gente perdeu aí a comunicação com o repórter Franklin Portugal, você percebeu. Mas a gente vai retomar esse assunto do Seu Direito de hoje, porque é um assunto muito importante, empréstimo indevido. Vamos seguindo então com o seu AB1.
Bom, a gente vai falar sobre os profissionais ligados à rede municipal de ensino aqui de Caruaru, porque eles participaram hoje de uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Então, Joel Almeida está voltando para falar sobre esse assunto. A gente vai saber o que é que foi discutido nessa audiência. Hein, Joel? Oi, Almir. Olha só, essa audiência ela foi realizada por volta ali de 9 horas da manhã na Câmara de Vereadores de Caruaru. É uma audiência pública que foi pedida, né, por 2 vereadores, o vereador Eric Lessa e o vereador Gil Bolbinho, que solicitaram essa audiência através do pedido, né, do Sindicato de Servidores Municipais aqui de Caruaru e professores, e também do SISMUC, no caso, e também, né, de profissionais ligados à educação, principalmente de profissionais de apoio que atuam no ensino ali dos primeiros anos escolares. O que foi solicitado nessa reunião? Que o município de Caruaru, que a prefeitura ele cumprisse o pagamento integral do piso salarial do magistério, que não está sendo cumprido para esses profissionais, né, os profissionais de apoio em maioria. E aí, só para ter uma ideia, de acordo com o SISMUC, é pago de norte a sul do Brasil piso salarial de R$5.000, cerca de R$5.170, e aqui em Caruaru esses profissionais recebem cerca de R$1.900, que estaria em de acordo com o SISMUC e de acordo com outros profissionais que estavam lá no momento. A gente vai ouvir agora a fala do SISMUC. O Eduardo Mendonça falou conosco e explicou o que foi solicitado. Vamos ver. E a gente sabe que é uma lei nova, com esse reconhecimento que já vem tardio, né, com esse pessoal como professor, são pessoas que estão à frente da sala de aula, cuidando dos filhos de todo mundo. E felizmente ontem tivemos uma reunião com a gestão que já pediu 15 dias para fazer o levantamento de quem são aqueles servidores desses auxiliares da educação que possam estar contemplados com a lei, que possam ser promovidos. Então pediram um prazo de 15 dias, teremos uma próxima reunião dia 9 de abril, já com esse levantamento feito, acredito, e que já com uma proposta do município do sistema que será feito, implantado essa lei em Caruaru. O que está sendo pedido aqui e qual a ideia dessa audiência pública? Olha, o pessoal quer apenas que se cumpra a legislação, uma lei recente, no dia 6 de janeiro, e que contempla o pessoal que é de educação, que não é professor, que possam ser valorizados. É isso que se pede, o que já está escrito na lei. Olha, além da fala do SISMUC, a gente também, né, procurou lá conversar com a advogada que é responsável, né, por esses servidores, né? Ela também explicou que faz essa luta para conseguir que esse piso salarial ele seja pago pela prefeitura. Vamos ver o que ela disse. Existe uma lei federal que foi aprovada em 6 de janeiro de 2026, é a Lei 15.326 de 2026, que garante o reconhecimento da docência para todos os profissionais da primeiríssima infância, o piso salarial, piso nacional de 5.170 para 40 horas, jornada de 1/3 para planejamento, mais que isso, garante o enquadramento de todas as profissionais na carreira do magistério com todos os direitos. Nós mudamos a definição do artigo 61 da LDB. Esse é um direito, tem que ser cumprido. E o prefeito que não cumprir vai sofrer todas as consequências da legislação brasileira. Nesse caso, quem tem direito são os profissionais que foram contratados, todos os profissionais, só os profissionais que estão na folha, que são absolvidos pela prefeitura realmente, que fizeram concurso ou não? Todos os funcionários que atuam na docência da creche prestaram o concurso e tiverem a formação no magistério ou em pedagogia. Esses são os requisitos da legislação. Essa é a fala, então, da Eliane Ferreira, que é advogada do movimento Somos Todos e Todas Professores. E aí ela falou, né, sobre essa necessidade de igualar esse piso salarial. Eles estão pedindo à prefeitura, na verdade, de acordo com eles, um direito que já é desses profissionais. A prefeitura, por outro lado, mandou uma nota para a gente dizendo que esclarece que auxiliares e monitores da educação infantil não têm direito ao enquadramento automático no piso do magistério. Segundo a Secretaria de Educação, a Lei número 15.326 e o Supremo Tribunal Federal proíbem essa migração de carreira sem um novo concurso público. A Prefeitura destaca que o piso é exclusivo para quem exerce a função docente direta e ingressou no cargo de professor. A nota reforça que, embora esses
servidores de apoio possam adquirir nova formação acadêmica, juridicamente eles permanecem vinculados à carreira para a qual foram contratados originalmente. Ou seja, em outras linhas, a Prefeitura está dizendo que esses profissionais eles não têm direito porque não são professores. Por outro lado, essas entidades que participaram hoje dessa audiência dizem o contrário, que eles têm direito sim, porque a lei diz que eles têm direito, porque também são considerados como professores, porque são contratados assim. É isso, é claro que a gente vai ficar ouvindo, né, e vendo, acompanhando esse debate e acompanhando todo esse caso. Almir. Claro que sim, Joel. A gente vai seguir acompanhando, né? Visto que essa audiência pública, como a gente percebeu, já é parte dessa mobilização. E a gente vai seguir acompanhando essa discussão também. Muito obrigado, viu, Joel? Bom, vamos voltar então para o quadro Seu Direito de hoje. A gente vai falar sobre empréstimo indevido, é esse o assunto dessa quarta-feira. E Franklin Portugal vai dizer para a gente então quais são as orientações a respeito desse assunto, dessa bronca de hoje. Hein, Franklin? Pois é, Almir, no quadro Seu Direito, a gente tem direito a uma segunda chance aí dada pela internet, né? E para falar sobre essa situação lamentável de descontos indevidos que acabam sugando os recebimentos de muitas pessoas aí, dinheirinho tão suado, né? E as pessoas com a situação financeira dentro de uma dificuldade muitas vezes. A gente vai acompanhar o que acontece na família do Bertone Cabral. Vamos ver. Eu vim relatar aqui porque fizeram um empréstimo consignado no nome da minha mãe. Aí estava vindo descontado todos os meses. Uma quantia na aposentadoria dela, uma coisa que ela não fez esse empréstimo e a gente veio aqui relatar sobre isso. Qual o valor do desconto? O valor do desconto é R$ 101 mensal. Pelo que vocês perceberam, o desconto começou quando e até quando? Olha, já vem desde 2022, sempre descontada essa aposentadoria dela. Aí ela, como era assim essa quantia, ela não estava muito querendo ir atrás. Aí agora a gente resolveu vir e viu que estava esse empréstimo no nome dela, uma coisa que ela não reconhece. Como a gente pôde acompanhar ali do relato, né, desconto aí por meses e meses e meses. A gente conversa agora aqui com a Aline Leite, que é advogada especialista em direito público. Boa tarde, Aline. Obrigado aqui por aceitar o nosso convite. Qual a orientação, então, para essas situações aí, né? Para tentar corrigir e recuperar esse dinheiro? E também evitar, né? A primeira coisa a ser feita é registrar um boletim de ocorrência, tanto pela internet ou indo pessoalmente à delegacia e dessa forma guardar a cópia desse boletim de ocorrência. Posteriormente, informar o INSS através do 135, identificar a instituição bancária que está fazendo os descontos indevidos. Isso pode ser feito pelo próprio contra-cheque ou então pelo extrato de empréstimo consignado no meu INSS e identificando o banco, você vai ligar para a empresa, informar que não contratou esse empréstimo, que o desconto é indevido, pedir a restituição dos valores indevidamente descontados. Se isso não resolver, procurar um advogado especializado ou a Defensoria Pública, registrando também as queixas no PROCON, para que o advogado possa cancelar o contrato que você não contratou, pedir a restituição, muitas vezes em dobro, por força do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, e também pleitear uma indenização por danos morais, posto que esses descontos são indevidos e é um direito do consumidor recebê-los em dobro. A primeira coisa, então, é ir à delegacia fazer esse boletim. O BO, porque pode se tratar de um crime de fraude, geralmente os idosos são tanto os idosos como pessoas que não têm muito hábito com a internet, não têm muito conhecimento. Então, eles são vítimas de crime que geralmente é fraude ou estelionato. É responsabilidade do INSS ressarcir essas pessoas. O INSS ele tem uma responsabilidade subsidiária, porque tem que ficar comprovado que o INSS falhou ao verificar de onde provinha esses descontos. Se ficar verificado que o INSS não teve esse dever de cuidado, de analisar, aí sim, de forma secundária, é que ele será responsabilizado. Mas a responsabilidade principal é de quem efetuou o desconto da instituição bancária. A gente agradece a participação de Aline Leite aqui no AB1, com a gente no quadro do Seu Direito. Volto com você, Almir. Importante esse espaço aqui toda quarta-feira do Seu Direito, né, Franklin? Muito obrigado pelas informações e a gente continua junto nesse AB1. A seguir, pessoal, a gente vai conhecer uma turma que é fera quando o assunto é futebol de mesa, hein? É daqui a pouquinho no AB Esporte. A gente volta já, 12h34 agora.
O seu AB1 está de volta, meio-dia, 36 minutos. Dá mais uma olhadinha no trânsito, então. Vamos dar uma conferida nessas imagens ao vivo, ali do bairro Maurício de Nassau. A gente está vendo a movimentação dos veículos na Avenida Agamenon Magalhães, mais à esquerda do seu vídeo. Tem os veículos aí nos dois sentidos, né? Quem está rumo ao centro da cidade e quem está voltando de lá. E é aquele trecho do cruzamento com a Gonçalo Coelho. Movimentação bem tranquila nesse momento, nesse trecho da cidade. E olha, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, divulgou a previsão climática para os próximos 3 meses, abril, maio e junho. Esse é o período de maior concentração de chuvas em boa parte do estado. Os modelos mostraram condições importantes para o trimestre abril, maio e junho. E a gente observou, foi possível observar através dos modelos, que o Oceano Pacífico deve sair da condição de laninha para a condição de neutralidade e o Oceano Atlântico continua com condição de neutralidade com um leve aquecimento na parte sul. Essas condições elas não desfavorecem as chuvas aqui, no entanto, elas não garantem que essas chuvas sejam acima da média. Então, o prognóstico climático é de que as chuvas devem ser de normal a abaixo da média no estado de Pernambuco e as temperaturas devem ficar acima da média. A gente espera que essas chuvas que devem ocorrer, elas se concentrem principalmente, climatologicamente, no agreste e no litoral, e o litoral abrange a região da Zona da Mata e a região metropolitana do Recife. Pronto, então a gente aproveita e vai dar uma olhadinha também na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. A exemplo de Toritama, aqui no Agreste, mínima de 21, máxima de 32 graus por lá. Indo ali para a Zona da Mata tem Maraial, 21 graus também a temperatura mínima, temperatura máxima 30 graus. E em Floresta, no Sertão, mínima de 23 graus e a máxima pode chegar aos 33, hein, pessoal? E olha só, começa no dia 1º de abril o período de vistoria obrigatória de veículos escolares. Joel Almeida é quem tem os detalhes dessa ação pra gente. Não é isso, Joel? Isso mesmo, Almir. Devem fazer essa vistoria os profissionais que atuam no transporte escolar, taxistas e mototaxistas. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o vice-presidente da AMC, o coronel Isaac Barbosa. Boa tarde. Coronel, eu queria que o senhor explicasse, o que é que essas pessoas elas devem ficarem em atenção ao prazo e o que é solicitado. Boa tarde. O serviço é destinado para aqueles que já estão cadastrados, então todos já têm conhecimento dos procedimentos. Além das condições do veículo, condições de segurança, algumas condições específicas no caso do transporte escolar, com a sinalização indicativa, o táxi, a mototáxi que tem o quadro identificado, quadriculado, com a numeração igual à do colete, que era para facilitar a identificação aos usuários, eles devem comparecer no prazo na MC para pegar uma autorização e se dirigirem à Cefaz, e aí eles vão pagar o alvará de funcionamento anual. E com isso, no seu respectivo mês, nós dividimos o calendário em 3 etapas, começando no 1º de abril, com as placas 0, 1 e 2, continuamos depois a 3, 4, 5 e as últimas 4 até o dia 10 de julho. Com isso, ele faz a vistoria, que é gratuita nesse período, e é verificado no momento as condições do veículo, a adesivação, também as condições de segurança, o sistema de iluminação, o sistema de frenagem. Se estiver tudo correto, na mesma hora ele sai com adesivo e está liberado para exercer a sua profissão durante o ano 2026. Então vamos lá, não precisa de agendamento, não é isso? Esse profissional vai na sede da MC, pega esse alvará para pagar e depois aqui comparece. Só recapitulando, é isso mesmo? Exatamente, ele pode ir antecipar, para facilitar ele já pode ir a qualquer momento, pegar essa autorização conosco, nós encaminhamos para a Cefaz, porque nós confirmamos que o cidadão ele continua cadastrado, faz parte do sistema, não é destinado a um cidadão que queira ingressar, são pessoas que já estão cadastradas previamente, conforme a lei, e que eles precisam dessa renovação, porque é bem lembrado que isso é um serviço de prestação pública, então é necessário que as pessoas cumpram as regras para servir a sociedade. Então, a vistoria é uma dessas condicionantes. Chegando lá, nós autorizamos e depois que pagar o alvará, no seu respectivo mês de calendário, ele chega, nos procura até as 13 horas, lá no polo comercial, e faz essa vistoria gratuita.
Só reforçando também o endereço da MC e também o horário de funcionamento para pegar o alvará. Das 8 às 13 horas, no polo comercial, no lado esquerdo, juntinho ao galpão da Provide, também perto da praça de alimentação. Muito obrigado pelas informações. Almir, eu volto com você no estúdio. Joel, muito obrigado, hein, por essas informações, por todas as informações do AB1 de hoje. Bom trabalho para você. E vamos para o AB Esporte agora. Hoje a gente vai falar sobre uma turma aqui da região que curte muito futebol. Só que a gente está falando sobre futebol de mesa. Matheus Antunes, uma boa tarde para você. Seja bem-vindo, meu amigo. Oi, Almir, boa tarde para você. Uma excelente tarde para todo mundo ligadinho no AB1. Pois é, a gente foi conferir um time de futebol de mesa que está crescendo e atraindo cada vez mais gente aqui no Agreste. Olha, deu uma saudade danada a gente poder fazer essa matéria. Vamos conferir agora como é que foi. Em cima da mesa, o jogo vai se desenhando. É uma tensão de final de campeonato. Cada movimento exige tática, estratégia e muito treino. Os craques cabem na palma da mão. Aqui a força bruta não ganha jogo. Sai a correria do campo, entra a geometria pura. 1 milímetro a mais na palhetada e o ataque vira um contra-ataque fatal. Muita gente ainda confunde com futebol de botão. E é fácil entender por quê. Essa imagem remete à infância, à memória e à tradição. Mas na prática o que acontece aqui é o futebol de mesa. Um esporte organizado, com regras, modalidades e competições oficiais. O futebol de botão, como é mais conhecido, né, ele vem das crianças, nós quando é pequenininho, que pega aqueles botõezinhos de plástico, joga no chão, aquelas mesinhas menores, né, e aí ele é mais conhecido como futebol de botão. Já o futebol de mesa, ele leva mais para um lado profissional, né, onde vocês podem ver, tem as mesas grandonas, os botões já são mais bonitos, são feitos de acrílico, tem botões argolas, botões de pin, tem vários modelos de botões. No interior de Pernambuco, o Nacional Futebol de Mesa reúne jovens que mantêm viva a paixão pelo esporte. E não é só no discurso não, viu? Eles participam, inclusive, de competições. E essa nova geração já começa a mostrar resultados. Conquistas são várias. Individuais, o menino já falaram que conquistaram brasileiro, 3º lugar, pernambucano. E por equipe, o Nacional conseguiu já 3 conquistas. 2 terceiro lugar e 1 campeão pernambucano de 2ª divisão. Eu comecei assim, quando um amigo meu, ele tinha esse jogo já, tá ligado? Aí ele me chamou para experimentar. Aí eu comecei, aí eu fui gostando, tá entendendo? Fui melhorando, tá ligado? Consegui outros times melhor e tal. E fui conseguindo medalhas, troféu, tá entendendo? Aí chegou na final do Pernambucano, fui campeão. Minha vida assim é tipo, eu vou para a escola, aí geralmente o pessoal aqui da equipe aqui sempre me ajuda a ir viajar, sempre me incentiva. Não, vamos para representar aí nossa camisa aí da Federação do Nacional. Esses jovens assumiram compromisso, rotina de treino e busca por evolução. Cada jogada é repetida inúmeras vezes. Simulam partidas, testam situações de jogo e corrigem quando necessário. No futebol de mesa, cada detalhe importa. O posicionamento, a leitura da jogada, a escolha da força certa, tudo acontece em silêncio. E talvez seja justamente aí que esteja a beleza desse esporte. Num tempo de tanta pressa, o futebol de mesa exige pausa, pede raciocínio, cobra controle e, ao mesmo tempo, entrega algo que nunca sai de moda: a emoção da disputa. Eita, nós. Pois é, você estava falando sobre saudade, né, meu amigo Matheus? Eu também, hein? Também fico com um montão de saudades, porque lembro bem, claro, no nosso caso era jogo de futebol de botão mesmo, não tinha aí esse caráter não, né? Profissa da turma que joga futebol de mesa. Mas lá na gloriosa Rua Marquês de Tamandaré, onde nasci, eu e os meus amigos jogamos muito time de botão. A gente só não amadureceu o suficiente para jogar futebol de mesa, né? Muito bem, Almir. Realmente dá uma nostalgia. Eu lembro bem do meu avô, que tinha uma mesa grande de botão, e aí ele participava de campeonatos também. Como a gente explicou, tem várias modalidades. O que é praticado lá em Belo Jardim é o 12 toques. Meu avô jogava 3 toques e era com um disco em vez dessa bola esférica. Ou seja, é um esporte que ainda é bastante praticado e
E é bom ter essa pausa realmente de um mundo cheio de pressa, né, de aceleração. O futebol de mesa tem essa beleza também, traz muita nostalgia, Almir. Exatamente. Então, por falar em diversão, né, que também tem muito entretenimento aí, a gente sabe que no AB Esporte tem aquela turma que se diverte no GE no Racha. E amanhã é dia, né, Matheus? Exatamente, Almir. O episódio será exibido amanhã. Tá bem especial porque a turma do Racha dos Passas fez uma festa, viu? Vamos embora conferir um trechinho? E aí, DJ, solta o hino do melhor da cidade. Vem pro Racha dos Passas! O GE do Racha! O GE do Racha! Era goleiro, nas horas vagas era dançarino, é verdade isso? Isso. Me machuquei, vou deixar o próximo aí pra não atrapalhar o futebol. É mentira, né? Um abraço pra você, viu? Ele vai pra casa. Deixa ele jogar no próximo, pelo menos um racha completo. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não. Muito divertido. Então, vou convidar vocês também para acompanhar amanhã no AB1 o Racha dos Passas. E também fazer um outro convite especial, que é para acessar o nosso portal GE Caruaru Região, que lá tem todas as informações, QR Code na tela, só apontar a câmera do celular que você vai ser direcionado para lá. Valeu, Almir, meu amigo, pessoal de casa, forte abraço para vocês. E Matheus, grande abraço para você também, valeu e até amanhã. A seguir, a gente vai conferir um pouquinho da história de Caruaru por meio das igrejas centenárias, hein? Presentes no cenário da Princesa do Agreste, espaços religiosos que também participam do desenvolvimento da cidade por meio da fé, da devoção. E a gente volta já, 12h48 agora. Estamos de volta e agora vamos ver um pouco da história de Caruaru por meio das igrejas católicas centenárias, aqui da Princesa do Agreste. Então a gente vai fazer um passeio pelo tempo, mostrando a relação desses espaços religiosos com as atividades de fé e devoção, que construíram parte importante do município. Vamos ver? A relação histórica entre Caruaru e a religiosidade nasce bem antes do território se transformar em cidade. E tudo começa aqui, no Marco Zero, onde milhares de pessoas passam diariamente. E entre uma atividade e outra do dia a dia, param para fazer uma contemplação ao templo ou para realizar uma oração. É a partir da Igreja da Conceição que se constrói essa relação histórica que envolve fé, religiosidade e o desenvolvimento urbano e social de Caruaru. A Igreja da Conceição é a nossa mais antiga edificação histórica e religiosa. Esse ano estamos celebrando 244 anos de que foi celebrada a primeira missa aqui no sábado, 5 de outubro de 1782. E temos alguns aspectos. O fato de que a igreja não tinha esse volume arquitetônico. Não haviam as duas torres, era apenas uma pequena capela com duas portas e outros detalhes bastante interessantes, como o fato de que o fundador de Caruaru está sepultado aqui, bem como 14 outros parentes. E no entorno da igreja nós temos pelo menos 400 pessoas que foram sepultadas naquela época. A Igreja da Conceição guarda detalhes importantes para o entendimento da evolução de Caruaru como cidade. Um fato extremamente interessante de que a capela de devoção a Nossa Senhora da Conceição, construída por José Rodrigues de Jesus, tornou-se também o nosso ponto de referência para a Feira de Caruaru. Foi aqui na frente que os viajantes que passavam vindo de diversas regiões entendiam de que vamos para a Igreja da Conceição. E aqui torna-se o ponto de nascimento da grandiosa feira, hoje conhecida internacionalmente. Então, é também um ponto de encontro da sociedade da época para compra e venda, ou seja, a semente dessa grandiosa história de Caruaru. A alguns metros da Igreja da Conceição, chegamos à Avenida Rio Branco,
onde está localizada a Catedral de Nossa Senhora das Dores. A igreja, que hoje é o templo matriz da Diocese de Caruaru, foi fundada em um momento de evolução da localidade. A história nos conta, através de documentos, que no dia 6 de dezembro de 1840 era um domingo e houve uma reunião aqui na fazenda de José Rodrigues de Jesus entre dois personagens, o Frei Eusébio de Sales e o professor João Isidro Gonçalves. Naquele dia foi criada a Irmandade de Nossa Senhora das Dores com a ideia inicial de fazer uma casa de caridade e um pequeno oratório. A partir dali, começou o desenho desse sonho. Em 1848 foi entregue à sociedade o edifício, o templo, em devoção a Nossa Senhora das Dores. Posteriormente, ela se torna a padroeira de Caruaru. O templo católico também representa um marco religioso que impactou diretamente a cidade, que passou a sediar uma nova diocese no estado. Posteriormente, em 1948, aí Caruaru ganha uma expressão grandiosa na religiosidade no interior de Pernambuco por conta de receber a sua diocese. A diocese é em devoção a Nossa Senhora das Dores, assim também como o bairro Centro é denominado Nossa Senhora das Dores. Antes de ter o desenho que conhecemos hoje, com traços do modernismo de meados do século passado, com linhas retas e lembrada pelo minimalismo, a Catedral de Nossa Senhora das Dores já foi uma construção com traços coloniais. Ao longo do tempo, passou por algumas reformas até ser demolida e reconstruída com a arquitetura atual. E aí nós temos dois momentos. No início do século XX, uma reforma na edificação primitiva que ganha uma arquitetura, uma fachada belíssima. As fotos antigas nos mostram e deixam muita saudade. Em 1964, por questões outras, infelizmente a edificação foi demolida. Em 1973 começou a construção dessa edificação no formato que temos hoje. A menos de 1 quilômetro da catedral, chegamos à bela igreja de Santa Luzia, famosa pela simplicidade e beleza que ostenta no alto do monte. Assim como as duas anteriores, a igreja de Santa Luzia, no ponto mais alto da cidade, também centenária, marcava o desenvolvimento urbano na povoação de um dos símbolos da capital do Agreste. O terceiro templo católico de Caruaru, e foi um dia muito festivo, 13 de agosto de 1902, os cidadãos que financiaram esse projeto, o Manuel Azevedo e um outro cidadão, o Antônio de Vasconcelos, e a cidade toda ficou festiva, porque era a terceira igreja que estava sendo entregue à sociedade, inclusive com a presença do bispo pernambucano, Dom Luiz Raimundo, e uma celebração em devoção a Santa Luzia, que é uma tradição todos os anos, 13 de dezembro, é uma grande festa que temos aqui na igreja de Santa Luzia, no alto do Monte Bom Jesus. Apesar de hoje ser um símbolo caruaruense, a construção não foi tão simples. Um desafio arquitetônico gigantesco, Nós imaginarmos que há 124 anos passados, quando não tínhamos a rampa de acesso, também não tinha escadaria, o monte com 633 metros de altitude, e as pessoas trazerem para cá o material, tijolos, o cimento, telhas, etc., na força dos braços. Então, a própria construção em si já mostrou um sacrifício, uma devoção para a continuidade da religiosidade de Caruaru aqui no alto do nosso Monte Bom Jesus. Outro grande templo católico localizado na área central de Caruaru é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Apesar de ser uma igreja mais nova, com traços modernos para os padrões de quando foi construída, a história da paróquia dedicada à santa começa no início do século XX com a antiga capela. Inicialmente como uma capela, posteriormente, na década de 40, houveram esforços da igreja e da gestão municipal para a construção de um templo, que no nosso entendimento tem uma característica arquitetônica que eu sempre gosto de ressaltar. Brasília, a capital do nosso país, pela genialidade de Oscar Niemeyer, é uma cidade conhecida como uma cidade que não tem esquinas, nem tem quinas nos edifícios, tudo é arredondado. Mas Caruaru deu um passo adiante isso, já que a nossa Igreja do Rosário, a edificação, as 4 esquinas, elas são redondas. A partir da influência religiosa e a expansão da cidade, outros novos templos foram erguidos. E assim como as mais antigas, as novas igrejas vão reforçando a importância dos novos bairros e mantendo viva a relação intrínseca da religiosidade e do desenvolvimento da cidade, que andam juntos desde o princípio. Muito
Muito bem. E amanhã tem a B Saúde no AB1. Nós vamos falar sobre a influenza. Muita gente tem apresentado os sintomas aqui na região, principalmente as crianças. É preciso cuidado. Então esse é o assunto do nosso consultório nessa quinta-feira. A influenza, conhecida como gripe, é uma doença viral aguda que afeta o sistema respiratório e provoca sintomas como febre alta, tosse, dor de garganta, dores no corpo e mal-estar. Apesar de, na maioria dos casos, ser leve, a doença pode evoluir para quadros graves, com risco de internação e até morte. Nas últimas semanas, o aumento de casos tem preocupado e acendido um alerta. Por isso, a AB Saúde desta quinta-feira traz informações importantes sobre a gripe e mostra na prática como ela impacta a vida de quem é infectado. É isso. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Aí a gente vai conversar com o especialista do Sebrae Pernambuco em varejo, Laudemiro Júnior. Vamos falar sobre o mercado de franquias aqui na nossa região. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira. A gente já marca um encontro para amanhã, a partir das 11h45, se Deus quiser. Então, uma ótima tarde para todo mundo e até lá, pessoal.